Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Casos de avistamentos ufológicos sempre existiram e estão cada vez mais comuns, ainda mais nos dias de hoje, onde todo mundo tem a chance de registrar tudo em tempo real e disparar os seus registros via internet. Contudo, mais do que registrar somente luzes, há casos que vão muito além, onde os envolvidos passam por experiências físicas inesquecíveis, ou até mesmo, pasme, engravidam, como é o caso que você vai conhecer no vídeo de hoje. A história é de uma mulher chamada Elizabeth Woolard, que posteriormente passou a assinar Claire. Nascida em 1910 na pequena cidade de Moy River, KwaZulu-Natal, na África do Sul. A partir de meados da década de 50, ela passou a relatar publicamente as suas experiências ufológicas, o que chamou a atenção do público geral, mas também da mídia e de pessoas ligadas à ufologia, fossem ufólogos responsáveis ou apenas simpatizantes. O que aconteceu de tão insólito com Elizabeth Clare? E o que ela contou que deixou tanta gente ao mesmo tempo preocupada e apaixonada pelas suas histórias? Bem, vamos saber disso agora. Elizabeth nasceu num lugar tranquilo e numa família unida. Seu pai, Samuel Bancroft Woolard, era veterinário respeitado e sua mãe, Florence Woolard, uma dona de casa e mãe exemplar. Samuel, no entanto, acabou realizando um sonho antigo, comprando uma fazenda em Rosetta, na mesma província de KwaZulu-Natal, para onde se mudaram. Ele também se tornou um criador da raça bovina Shorthorn, aquela raça de chifres curtos, e rapidamente a família ficou muito bem de vida. Foi lá nessa fazenda que Elizabeth teve sua primeira experiência sobrenatural, digamos assim, pois como ainda era uma criança, não soube nem mesmo explicar o que havia visto. Ela, que na época estava com 7 anos, ajudava sua irmã mais velha, Barbara, enquanto cuidavam dos filhotes recém-nascidos de seus cães da raça Sealyham. Elas estavam do lado de fora da casa e, de repente, ambas avistaram algo muito estranho no céu. Segundo Elizabeth teria contado mais tarde, tratava-se de um objeto discoide, prateado, mas com um brilho perolado, voando baixo e quase não emitindo nenhum som. Ao passar sobre elas, as irmãs também notaram um outro objeto, de formato esférico, mas com cores vermelho e laranja, que pairava e girava em torno do seu próprio eixo, numa altitude muito maior. Foi quando o primeiro objeto discoide, ou disco voador, se deslocou rapidamente em direção à esfera. Ao chegar mais perto, ele foi acompanhado por ela e ambos sumiram rapidamente na abóbada celeste. Evidentemente, seus pais não acreditaram que fosse coisa de outro mundo, acreditar em histórias de crianças, mas também não descartaram o fato de que suas filhas tinham visto algo muito estranho, mesmo porque, meses depois, isso voltaria a acontecer. Mas, dessa vez, Elizabeth estava em companhia de Ladam, um funcionário do povo Zulu que já era conhecido há muitos anos da família e agora trabalhava na fazenda como gerente. Ladam deu a sua explicação sobre o que haviam visto, mas na visão da cultura Zulu, é claro. Segundo ele, seres de outros lugares e máquinas voadoras são associados a figuras míticas e espirituais, muitas vezes ligadas a tradições ancestrais e crenças sobre seres poderosos que interagem com os humanos. O relato mais famoso dentro da cultura Zulu sobre seres extraterrestres vem do historiador e xamã sul-africano Credo Mutwa, que afirmava que os Zulus têm histórias ancestrais sobre uma raça de entidades reptilianas conhecidas como Chitauri, traduzido como os ditadores ou aqueles que nos mantêm na ignorância. Segundo Mutwa, esses seres vieram das estrelas e influenciaram o desenvolvimento humano ao manipular reinos e lideranças para controlar a Terra. Passados alguns anos, Elizabeth concluiu seu ensino médio e então se mudou para Florença, na Itália, onde formou-se em meteorologia pela Girton College, uma das 31 faculdades constituintes da Universidade de Cambridge. Já em 1932, casada com William Stafford Phillips,
foi ensinada pelo marido a pilotar um avião modelo de Havilland Tiger Mouth, um biplano britânico da década de 30, muito usado pela Royal Air Force em treinamentos de pilotos. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, ela seria integrada à RAF, com um cargo de grande responsabilidade na Central de Inteligência. Em 1937, durante uma viagem em que ela e Phillips faziam entre Durban e Baragwanath, eles foram surpreendidos por algo estranho no céu. O casal estava num Leopard Moth, um modelo monoplano também produzido pela Havilland, quando o objeto em formato de disco aproximou-se da aeronave, planou por alguns segundos ao lado deles e então de repente sumiu numa velocidade estonteante. Isso deixou Philip e Elizabeth, claro, assustados, mas ao mesmo tempo empolgados por terem tido uma experiência tão única. A essa altura da vida, Elizabeth já tinha uma grande certeza. Nós não estamos sozinhos no universo. O que ela não sabia, porém, era explicar de onde eles vinham, nem mesmo afirmar se eram habitantes da Terra ou de outro planeta desconhecido. Mas, em relação a seres como nós, não éramos os únicos. Havia mais lá fora. A partir desse dia, a paixão de Elizabeth por assuntos ufológicos ganhou mais força. E mais, ela também acreditava em poderes telepáticos e tentou aprimorar essas habilidades desde a juventude. Em 1946, Elizabeth viria a se casar pela segunda vez. Relacionamento este em que ela passou a assinar Clara. Em 1954, ela foi chamada pela irmã May até a fazenda onde vivia, pois estavam acontecendo coisas por lá, segundo o povo Zulu. Eles estavam avistando objetos estranhos no céu, que eles chamavam de pássaro-relâmpago. Desconfiada do que poderia ser, Elizabeth e seus filhos viajaram de Joanesburgo até a fazenda para investigar o ocorrido. No dia seguinte, em 27 de dezembro, ela subiu ao topo de uma elevação conhecida como The Flying Saucer Hill, ou Monte do Disco Voador, onde ela costumava cavalgar quando era criança. Mas em vez de ir a cavalo, ela fez o percurso caminhando. Já no topo, Elizabeth sentou-se exatamente onde havia uma pequena depressão, onde já tinha o costume de ficar. Segundo o seu relato, algo surgiu no céu de repente. Um pequeno clarão azul que chamou a sua atenção. Logo em seguida, outro clarão e, de repente, uma nave emergiu por trás de uma nuvem grande e desceu quase silenciosa, emitindo apenas um zumbido leve. Ela ficou pairando a cerca de 3 metros do chão. Elizabeth olhava para a nave sem conseguir se mexer, de tão fascinada que estava. Com medo? Bom, ela disse que nem pensou nisso. Ela notou que, enquanto o casco da nave girava, a sua cúpula central permanecia imóvel. Elizabeth conseguiu enxergar 3 pequenas janelas e, através de uma delas, parecia haver alguém, ou um ser, algo que parecia ser humano. Ela disse em uma entrevista que, apesar da forte luz que vinha da nave, ela viu claramente uma figura humana em seu interior. Era alto, parecia estar com os braços cruzados sobre o peito, enquanto apenas olhava para ela. Segundo Elizabeth, nesse instante ela pôde também definir o rosto do ser. Atraída por uma força que ela não sabe explicar, Elizabeth tentou então se aproximar da nave. No entanto, uma barreira térmica que vinha do objeto a impedia de se mover. Ela disse ter sentido um calor muito forte com o ar que vinha em sua direção, parecendo que iria queimar o seu rosto. Mas, não mais que 1 minuto depois, a nave se afastou rapidamente, deixando-a com uma mistura de surpresa e fascínio ao mesmo tempo. Mas, em vez de correr para casa e se esconder, ela simplesmente ficou ali, sentada por um longo período, refletindo sobre tudo aquilo. O que aconteceu? O que deu errado? Será que eu fiz algo que eu não deveria? Essas eram as perguntas que vinham à mente confusa dela naquele momento. Aquele dia realmente mudou a percepção de Elizabeth. Não era a primeira vez e, assim, ela sentiu como se eles, os visitantes, tivessem algo a dizer para ela. A moça não perderia por esperar. Porém, não tão rapidamente,
pois somente 1 ano e meio depois, quando ela retornou à fazenda e mais uma vez pela mesma alegação dos Zulus em relação aos pássaros relâmpagos, é que Elizabeth pôde reencontrar o seu amor platônico de outra galáxia, vamos dizer assim. Segundo palavras dela própria, na entrevista, no dia seguinte ao que chegou, por volta das 7 da manhã, ela decidiu novamente ir ao topo da colina, como da última vez. Agora, no entanto, ela estava equipada com uma Kodak Brownie, uma câmera que pertencia à irmã dela. A nave surgiu como flashes de luz intensos antes de se transformar num objeto cinza opaco, envolto por uma névoa térmica cintilante. Durante cerca de 1 hora, o disco voador se deslocou silenciosamente sobre uma elevação próxima à casa da fazenda, executando movimentos sinuosos e refletindo a luz do sol como um metal prateado antes de desaparecer por trás da colina. Contudo, quando Elizabeth chegou ao cume da encosta norte, ela avistou aquela que seria a nave estelar pousada no vale. Ao lado dela, lá estava ele, o homem alto que ela havia visto 18 meses atrás, dentro da mesma nave. I never hesitated. I ran straight to him, and I held out both my hands to him, and he took them, saying, "You're not afraid this time." Naquele momento, Elizabeth já estava sem fôlego e sem palavras. Ela estava tão empolgada que conseguia apenas balançar a cabeça como um passe de mágica, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nessa hora, o visitante, que se apresentou como Akon, a levantou com muita facilidade, como se ela não tivesse peso algum, deu um passo sobre a borda da nave e levou-a para dentro, através de uma das portas. Então, num inglês perfeito, ele disse para ela olhar para a lente de observação. Elizabeth disse que havia uma lente de observação posicionada no centro, entre 2 bancos em forma de meia-lua. Era algo bastante grande, mais ou menos 1,5 metros em relação ao chão, arredondado e incrustado em um círculo dourado no piso. Tinha uma bela coloração dourada e tinha todos os aspectos de um cristal. Então, o ser pediu para que ela se aproximasse e olhasse para o interior do objeto. Assim, ela veria tudo o que desejasse. Como ela ficou um pouco hesitante, o homem sentou-se ao lado dela, colocou as suas mãos sobre as dela, tentando tranquilizá-la. Foi nesse instante que Elizabeth percebeu a presença de um outro ser que estava sentado em frente ao painel de controle da nave. Antes que se assustasse, o outro ser sorriu amigavelmente, mostrando dentes perfeitos e brancos que ela nunca tinha visto igual. Nesse instante, ela disse que sentiu então mais tranquila e relaxada. Então, ela pôs os seus olhos no local indicado e teve uma das visões mais inesquecíveis da sua vida. O planeta Terra surgindo na lente de observação enquanto a nave subia cada vez mais. Nesse momento, ela perguntou como era possível aquela comunicação entre eles. Akon respondeu: "Sabe, não temos problemas de linguagem, porque aprendemos todos os idiomas monitorando seu rádio, sua TV e observando de perto as pessoas da Terra. Através dessa lente de observação, podemos ver através dos edifícios e até os porões. Podemos ouvir tudo o que vocês dizem como se estivéssemos lá, pessoalmente. E tudo isso vem através dessa lente de observação." Aproveitando a explicação, ele informou a Elizabeth que estavam levando-a para a nave-mãe. Além disso, Akon também avisou que a nave-mãe era enorme. Era vista como uma espécie de um planeta em miniatura. Isso porque eles passavam períodos inimagináveis no espaço sem voltar para casa. E por isso, tinham que contar com uma nave onde não faltasse nada para a tripulação. Já em relação à nave em que estavam, era um modelo antigo, mas ainda muito usado para pequenas incursões aos planetas que costumavam visitar. Perguntada sobre a origem de Akon, Elizabeth disse que ele vem de um sistema muito próximo, que conhecemos como Alpha Centauri. Trata-se de um sistema triplo, com 2 estrelas muito grandes e uma menor.
A estrela menor é conhecida como Próxima Centauri e está a apenas 4 anos-luz de distância do nosso Sol. Segundo Elizabeth, existem 7 planetas orbitando Próxima Centauri e um desses planetas é Meton, o planeta natal de Akon. Os outros planetas ao redor desse Sol também são habitados pela mesma civilização. Quanto à nave-mãe, que na verdade era o lar de muitos metonianos, tinha o formato de um charuto, um dos formatos padrões para naves interestelares. Dentro dela havia vários salões, como descreveu Elizabeth. O primeiro salão enorme que ela viu continha plantas, flores e até árvores, como se fosse um jardim enorme. Em vez de carpete ou qualquer outro tipo de revestimento, o chão era coberto por gramados, mas não semelhante aos nossos, e sim de uma cor azul, com alguns centímetros de altura e com uma fragrância que Elizabeth descreveu como maravilhosa e inesquecível. Ela disse que viu até um riacho e uma cachoeira. Essa nave lembra muito a de um outro caso, o de Alex Collier, ex-piloto de helicóptero da Força Aérea dos Estados Unidos, que afirmou ter passado 3 longos meses no interior de uma nave-mãe nos anos 60. A sua descrição do interior da nave é muito parecida com as descrições dadas por Elizabeth. No entanto, enquanto ela disse ter conhecido o planeta Meton do sistema Alpha Centauri, Collier disse ter ficado numa nave estacionária em algum lugar da galáxia de Andrômeda. Inclusive, nós temos o vídeo completo aqui sobre o caso Collier no canal e você pode acessar. É tão louco quanto esse de Elizabeth. Se quiser conferir, procure depois pelo título Vivi 92 dias numa nave alienígena. Você poderá inclusive achar que é uma continuação dessa história, tamanha as semelhanças. Mas, bom, voltando ao caso de Elizabeth, ela afirma que no interior da nave havia muita gente. Bom, gente é uma força de expressão, né? É um termo emprestado da Terra para designar um grupo de seres alienígenas no mesmo espaço. O ar circulante no ambiente era rico em oxigênio, o que, segundo a testemunha, faz qualquer um se sentir extremamente bem e com mais energia. Muitos metonianos se aproximavam e a cumprimentavam com cordialidade, e devido aos trajes terrestres que ela usava, um kilt escocês, suéter e sapatos de caminhada, Elizabeth ficou até sem graça, porque, segundo ela, eles usavam roupas muito simples, apenas uma peça de seda que caía em dobras ao longo do corpo. Ela achou as vestimentas lindas devido às cores que tinham. Tanto os homens quanto as mulheres vestiam essas túnicas parecidas com kaftans, que são vestimentas árabes tradicionalmente longas, soltas e fluidas. As túnicas masculinas eram mais simples, com gola redonda, também feita de seda, acompanhada por uma calça que ia até os joelhos, como as nossas bermudas. Os calçados de todos eram semelhantes às nossas sandálias. Outra observação interessante sobre os metonianos é que todos são altos, bonitos e de traços finos. Mas, para Elizabeth, apenas um deles era do seu interesse pessoal. Akon. Akon tinha o rosto, segundo ela, mais maravilhoso de todos, segundo a apaixonada Elizabeth. Ele tinha a testa alta, maçãs do rosto proeminentes, traços retos e os olhos acinzentados mais incríveis que ela já tinha visto, que eram muito cativantes e emanavam amor. Elizabeth contou que tudo o que ela queria era correr direto para os braços de Akon. Foi quando, parecendo ter lido os seus pensamentos, Akon se aproximou e a envolveu num abraço demorado. A relação entre Elizabeth e Akon ganhava cada vez mais intimidade, até que, bem, antes de eu dizer isso, é bom falar que Elizabeth retornou para sua casa e, mesmo tendo passado vários dias com o povo de Akon e com seu amado alienígena, parece que ficou apenas algumas horas fora de casa aqui na Terra. Isso é explicado porque o tempo não é o mesmo nos dois sistemas. Elizabeth lembrou que no final de 1957, praticamente um ano depois de ter retornado, o que para ela pareceu uma eternidade, Akon também retornou, pousando no mesmo lugar de sempre, que passou a ser conhecido na cidade como Colina do Disco Voador. Sem hesitar, Elizabeth correu até lá.
mesmo no meio da noite, pois sabia exatamente como chegar. Por sugestão de Haakon, os dois foram para as colinas de Cathkin, na Escócia. Haakon achava que lá seria mais seguro para ficarem um tempo a sós. Assim que pousou a nave, ele a deixou em modo autômato, o que significava que os dois podiam ficar tranquilos, pois a própria nave sentiria o perigo e tomaria as devidas providências se necessário. O que aconteceu na sequência foi algo inédito na história ufológica da humanidade. Elizabeth engravidou. Mas, curiosamente, e antes que entrasse em pânico, Haakon a informou que já sabia que ela teria um filho deles, mas que não era para se preocupar porque tudo já estava devidamente planejado. Mas ela teria que ficar na Terra até chegar a data do parto, que seria feito na nave-mãe. E assim aconteceu. Elizabeth passou toda a sua gravidez no seio da família, na fazenda em que viviam. Na semana prevista para ela dar à luz, Haakon veio buscá-la. Dentro da nave estavam o irmão de Haakon, Aren, e um navegador chamado Theon. Assim que foi acomodada confortavelmente no assento, ela notou que o controle da nave era por telepatia. E mais assustador ainda foi chegar em Alpha Centauri em apenas alguns minutos. Na velocidade da luz, qualquer nave demoraria 4 anos para chegar lá. Elizabeth se maravilhou com Meton, o planeta natal de Haakon. Ao chegar, foi recepcionada por metonianos preocupados com seu estado de saúde, desejando saber se ela estava bem, sabendo que daqui a pouco ela iria dar à luz. Ela disse que, apesar dos 50 anos terrestres que havia alcançado, estava muito bem e pronta para o nascimento do filho. Segundo Elizabeth, o parto foi natural. Ela tomou uma bebida feita de frutas que foi entregue pela companheira do irmão mais velho de Haakon, Pel. Isso ajudou muito a relaxar e ter um parto sem qualquer problema. Haakon participou ativamente do nascimento do seu próprio filho. Elizabeth ainda disse que Pel trouxe um grande recipiente com água pura e curativa do planeta deles. Era uma água mineralizada, cheia de elementos essenciais. Ela mergulhou o bebê na água e o retirou delicadamente, secando-o com o ar quente. Não havia toalhas nem sabão, não era necessário. A própria água possuía propriedades de limpeza e cura. O bebê nem sequer chorou. Elizabeth ficou mais um tempo em Meton, mas infelizmente precisava retornar à Terra. O filho também não poderia ir com ela, uma vez que ele seria ensinado à maneira metoniana, coisa que ela não discordou em momento algum. Porém, em sua volta, ela já havia perdido a irmã e o seu cunhado, que faleceram em meados dos anos 50. Antes de falecer em fevereiro de 94, aos 84 anos, ela foi visitada várias vezes, tanto por Haakon como pelo filho deles. Desde que teve as suas primeiras experiências, Elizabeth nunca as escondeu de ninguém. Poucos acreditavam, é claro, nas suas histórias, até mesmo seus pais tinham lá suas dúvidas. No final dos anos 50, ela já tinha se tornado a queridinha da mídia sul-africana e também britânica. Casos de abdução já haviam sido publicados inúmeras vezes, mas nunca um caso tão íntimo, com romance e até um filho no meio. Elizabeth também foi alvo de chacotas de alguns jornais, mas não se importou com isso. Ela levou a sua história até o fim, recontando-a sem uma única alteração, sem uma única contradição, todas as vezes que era indagada sobre o assunto. Bem, se tudo isso foi verdade ou não, talvez nós nunca saberemos jamais. Quem sabe até o filho híbrido de Elizabeth já tenha deixado alguns descendentes por aqui, né? Vai saber. O que você achou dessa história? Eu confesso que é a história mais incrível sobre extraterrestres que eu já conheci. Deixe nos comentários as suas impressões, o que você achou desse tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.